Inauguração de Sejusques marca a semana no Judiciário Goiano. Fórum de Goiânia recebe exposição de orquídeas. Serial killer Thiago Henrique passa por mais um júri popular em Goiânia. E hoje é dia de mais um quadro Justiça em Foco. Por isso não saia daí, porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. Olá, o Agenda Judiciária começa mostrando para você que a última semana foi histórica para a comarca de Pires do Rio. No mesmo dia, ela foi elevada para grau intermediário e também recebeu o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc. Acompanhe. Distante 145 quilômetros da capital goiana, Pires do Rio é uma das maiores cidades do estado de Goiás. Com uma população estimada em mais de 31 mil habitantes, desde o ano 2000 a comarca de Pires do Rio é de entrância inicial, classificação dada às comarcas de menor porte e com menor número de processos e apenas uma vara. Com o aumento do número de processos ao longo dos anos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que ela fosse elevada à comarca intermediária, o que significa que agora ela pode ter novas varas e outros benefícios. Atualmente, com 3 juízes, uma vara e um juizado especial e mais de 5 mil processos em tramitação, os magistrados da comarca acreditam que a elevação era necessária e será benéfica para servidores e para os que procuram a justiça em Pires do Rio. Eu estou aqui em Pires do Rio em janeiro, vão fazer 12 anos que eu estou aqui. Quando eu aqui cheguei, era vara única. O juizado já estava criado, mas não instalado. O juizado foi instalado em 2010 na gestão do desembargador Paulo Teles. Então, tínhamos 3.200 processos, é natural o crescimento dos processos. Então, o número de processos cresceu, hoje está em 5.800 processos. A elevação mostra, que a demanda aumentou e valoriza a comarca tanto para o juiz, porque é uma entrância intermediária, ou seja, na carreira influencia muito o juiz estar na intermediária, os servidores também, e beneficia também o jurisdicionado, valoriza o servidor, tem um aumento, por exemplo, do cargo de secretário de diretoria de foro, que a gente não tinha como inicial, e que aí com a elevação, esse cargo, a comarca é contemplada, então valoriza muito em termos de carreira para o juiz, então o juiz ele se sente motivado de estar aqui numa entrância intermediária, e os servidores também. No mesmo dia da elevação, outro marco na história do Judiciário de Pires do Rio. A inauguração do primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, com o intuito de promover acordos entre as partes em conflito durante ou antes mesmo que o desentendimento vire um processo judicial. A mediação e a conciliação, ela vem sendo adotada como uma solução, para o excesso de demanda, no judiciário. Então, o CNJ encampou isso, depois o novo CPC ele faz a previsão da audiência inaugural de mediação e conciliação. Então, o juiz recebe o processo, ele já encaminha para a mediação e o local adequado para se fazer isso é o Sejusc. Então, nós teremos mediadores preparados que irão fazer o curso vai chegar na comarca futuramente, E aí tira do juiz a presidência dessa audiência e coloca em pessoas que são capacitadas e treinadas, que são os mediadores e conciliadores. Eu acho que a comarca ganha muito e tem a questão do pré-processual também, Então, antes de entrar com uma ação, as partes podem resolver antes do processo os seus conflitos, na área de família, alimentos, investigação de paternidade, podem conseguir resolver numa banca de conciliação. Eu digo que a conciliação ela é um caminho sem volta. Nós não vamos conseguir atingir todas as metas, solucionar os conflitos em uma duração rápida, se não for com a ajuda da mediação e da conciliação. A solenidade de elevação da comarca e de inauguração do Sejusc foi realizada no Tribunal do Júri e foi marcada pela emoção de servidores e de magistrados. Ainda durante a solenidade, 4 magistrados goianos receberam o título de cidadãos de Pires do Rio.
O presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, o ouvidor-geral do TJGO, desembargador Itamar de Lima, e os juízes Hélio Antônio Crisóstomo e Luciane Cristina Duarte. Bem, é uma satisfação, né? Uma alegria imensa, principalmente recebendo junto com tantos colegas, inclusive o desembargador Itamar, né, e os juízes aqui que respondem pela comarca, de forma que, e ouvir os elogios a todos os magistrados da comarca, isso dá uma satisfação para quem preside o Poder Judiciário no momento, de forma que eu saio daqui muito feliz. E ainda falando em solução de conflitos, a comarca de Hidrolândia inaugurou o primeiro Sejusc. Agora já são 64 em todo o estado. Localizada a menos de 50 quilômetros da capital, a comarca de Hidrolândia inaugurou um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, o Sejusc. Com essa implantação, o judiciário goiano passa a contar com 64 unidades voltadas para conciliação e mediação de audiências. O Sejusc era uma das prioridades dessa gestão, né? Tanto que nós programamos a inauguração na nossa gestão de 20 Sejusc, já inauguramos 14, vamos chegar à nossa meta, né, dos 20 Sejusc, pelo menos pretendo, e é uma ferramenta nova, uma ferramenta importante para descongestionar o Poder Judiciário e dar celeridade à entrega da tutela jurisdicional, concitando as próprias partes na conciliação, na mediação, enfim, vão encontrar a solução que poderia encontrar através de uma decisão judicial dentro do Sejusc. Atualmente, a comarca de Hidrolândia conta apenas com uma juíza de direito. Sozinha, ela está responsável por mais de 7.000 processos. Com a chegada do novo centro, os trabalhos vão ganhar celeridade. Todas as audiências cíveis e de família, antes vai ter a conciliação. Às vezes faz um acordo e acaba o processo, não vai precisar de continuar, né? Para mim foi muito bom, só falta estender para o juizado, que o juizado não tem, né? Só o civil e família. Mas eu estou muito entusiasmada. E vamos acabar os processos rapidinho, né? Porque eles são preparados para conseguir um acordo, né? Então vai ser muito bom. Eu espero que seja, eu acho que vai ser sim. O Sejusc abre oportunidade para os envolvidos resolverem a questão jurídica através do diálogo. A ferramenta também traz um resultado positivo e às vezes até com mais eficácia. Isso porque essa solução começa da construção das próprias partes com o auxílio do conciliador ou mediador. Além de você ter o processo tradicional, que você tem como resultado uma sentença na pacificação social, o Sejusc você abre a oportunidade das partes, através do diálogo, chegarem também a um resultado positivo e, no mais das vezes, até com mais eficácia, porque essa solução parte da construção das próprias partes, com o auxílio do conciliador, no caso da conciliação, ou do mediador, no caso da mediação. E em qualquer uma das oportunidades você tem uma pessoa auxiliando para que seja restabelecido o diálogo e, a partir daí, a construção de uma solução. Ainda esse ano, devem ser inaugurados os centros judiciários das comarcas de Campo Norte, São Miguel do Araguaia, Jussara, Mozarlândia e Cavalcante. Bom, e agora é hora de conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Sony é condenada a pagar multa por celular com defeito. A Sony Mobile Communications do Brasil foi condenada a pagar R$10 mil de multa administrativa imposta pelo Procon por uma reclamação de um consumidor que comprou um celular defeituoso. A sanção foi questionada judicialmente pela empresa, mas a 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu ser válida a medida. O relator do voto, acatado à unanimidade, foi o desembargador Fausto Moreira Diniz. Decretada a prisão preventiva de policiais acusados de homicídio em Senador Canedo. O juiz Túlio Marco Miranda, da 2ª Vara de Senador Canedo, decretou a prisão preventiva dos policiais militares Gilmar Alves dos Santos e Paulo Márcio Tavares, acusados de homicídio e fraude na cena do crime no dia 25 de novembro do ano passado. Os dois já foram pronunciados e vão a júri popular. Mulher é condenada por latrocínio de policial militar. Daniele Cardoso de Castro foi condenada a 21 anos de prisão por participar do latrocínio de um policial militar ocorrido em maio de 2017 no bairro Feliz, em Goiânia. Mesmo não sendo a responsável por matar a vítima, a réia é acusada de colaborar com o roubo seguido de morte, uma vez que dirigiu o carro utilizado na fuga do autor,
conforme ponderou a juíza responsável pela sentença, Placidina Pires, da 6ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Agenda Judiciária já está de volta e agora você acompanha o Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nossos estúdios o desembargador Luiz Cláudio, que vai falar com a gente sobre feminicídio, sobre violência doméstica. Primeiro eu quero agradecer a participação do senhor, desembargador, e começar querendo definir um pouquinho o que seria esse feminicídio. Boa tarde. Nós temos nos crimes de gênero uma situação ou uma relação em que a mulher é vitimada. E fizemos aqui, no âmbito dos julgamentos dos tribunais, que a nota de distinção para caracterizar o crime de gênero é a relação de afetividade entre os protagonistas. Razão pela qual, ainda que seja uma posição que não tenha repercussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nós fixamos a orientação que ocorre o crime de gênero quando os protagonistas estão envolvidos emocionalmente. Em Goiás, hoje já foram registrados aí mais de 19 crimes num curto espaço de tempo. A gente tem visto veiculado na mídia. O que o senhor acredita que se deve a tantos crimes num prazo tão curto, desembargador? Não se tem ainda dado estatístico que possa apontar para essa ou aquela ocorrência. Mas o que se nota e o que se observa numa caracterização especulativa é que hoje há uma divulgação maior desses fatos. Antigamente você tinha uma divulgação quando os envolvidos eram pessoas socialmente mais posicionadas. Hoje a divulgação se dá em todos os âmbitos, em todos aqueles casos em que ocorre essa brutalidade. Agora, o que se tem que ponderar é que cresceu a massa populacional e nos momentos de crise esses crimes são mais acentuados, porque o autor do fato sempre procura descarregar as suas frustrações na pessoa que está mais próxima. E veja que nós estamos lidando com a massa de 14 milhões de pessoas que não têm trabalho. Logo, são pessoas irritadiças, potencializadas por uso de bebidas e droga. E isso faz com que essas incidências sejam mais ocorrentes. E, desembargador, como que o Judiciário Goiano ele tem tratado essa questão? Existe uma vara específica só para esse assunto? Hoje nós temos vários especializados, não só na capital como no interior. E tem se tratado com certa distinção, ou seja, dando maior agilidade a esses processos, a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a adoção de instrumentos que possam ressocializar o autor do fato, afora aquelas medidas de conscientização, como as audiências de conscientização para o autor desse crime, que deverá ingressar nesse sistema para gozar da liberdade. E, desembargador, qual que é a dificuldade de tratar um processo como esse em relação a outros processos que não seja voltado para a violência doméstica? No mais das vezes, isso não é incomum. A própria vítima, depois de levar o fato ao conhecimento da autoridade policial, ou mesmo do Ministério Público ou da autoridade judiciária, depois, verificando a sua dependência do autor do fato, reflui da versão que apresentou. E isso fica difícil na apuração, porque a própria vítima, que deveria relatar, contar a ocorrência como se deu, ela procura proteger o autor em função de dependências econômicas. E existe também a questão do medo, de ela tá denunciando e está sofrendo uma agressão às vezes ainda maior, vindo até muitos casos que a gente vê, depois de alguma denúncia feita na polícia, a pessoa vir a ser morta ou espancada pelo companheiro ou pelaquela pessoa que ameaça. Sem dúvida, há um certo receio da vítima, mesmo porque, a despeito de imposição de medidas protetivas, elas não impedem que fatos mais graves ocorram. E já tivemos exemplos aqui no Estado em que o autor do fato estava com restrição a se aproximar da vítima e acabou matando. Então há um receio e devemos reconhecer que mesmo com todo o empenho, com todo o aparato, as medidas protetivas às vezes são frustradas. E como que acontecem essas medidas protetivas, desembargador? Uma vez que ela faz a denúncia, como que ela vai se sentir de fato segura? As medidas protetivas, quando impostas, são comunicadas à Patrulha Maria da Penha, que faz a ronda, a verificação e o acompanhamento. Então, quando há um rompimento das limitações impostas pelas medidas protetivas, essa patrulha deve ser comunicada e assim atuar para que um mal mais grave ocorra. Recentemente, a Lei Maria da Penha completou 10 anos de criação. O que o senhor vê como vantagem, o que evoluímos de 10 anos para cá, depois da criação de uma lei como essa?
Eu acho que a Lei Maria da Penha é consagradora na medida em que ela trouxe a debate e colocou nos spots a discussão sobre o gênero. E isso faz com que nós possamos resgatar um débito histórico com a mulher, trazendo a conscientização, o debate e buscando que as pessoas que agem dessa forma possam ser refreadas, inclusive com instrumentos que ela disponibiliza. Quando falamos em Lei Maria da Penha, ela não serve apenas para a mulher. Ela serve também em outros casos, quando o homem é agredido também, ou nesse caso não entraria? Não, a Lei Maria da Penha ela tem uma direção, que é a proteção do gênero feminino. Embora alguém mais pronunciado tenha aplicado, invocando o princípio da isonomia. Mas isso está sedimentado de que ela não se aplica quando a vítima não é do sexo feminino. Quero agradecer a participação do senhor, desembargador, e deixar aberta aqui a oportunidade do senhor estar retornando ao nosso programa. Sempre atenderei com o maior prazer. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. Estamos de volta e agora você confere que o TJGO e a Assembleia Legislativa assinaram um termo de cooperação. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, foi até a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás se encontrar com o deputado José Witt. Eles assinaram um termo de cooperação mútua entre os poderes judiciário e legislativo que visa o apoio em serviços técnicos especializados na área de engenharia, informática, técnica legislativa nas respectivas áreas. A parceria propicia a troca de experiências, o intercâmbio de informações e a centralização de esforços, dentro de suas competências, nas questões operacionais de interesse dos dois órgãos. Confira agora os concursos disponíveis para a área jurídica. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu concurso para suprir 310 vagas para o cargo de juiz substituto. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro pelo site da Fundação Unesp. E o ex-vigilante Thiago Henrique, conhecido como serial killer de Goiânia, passou por júri popular novamente aqui na comarca de Goiânia. Acompanhe. A alegria da Bruna ainda está na memória e na camiseta da dona Marlene. Única filha mulher, agora os pais convivem com a falta que a filha faz. Ela deixou um vazio muito grande, era uma boa filha. Apesar de ter 27 anos, ela tinha terminado de completar 27 anos, saiu para trabalhar e voltou no caixão. É muita angústia, né? Porque não vai voltar mais. É muito sofrimento, cada dia que passa. Apesar que passou 4 anos, mas não tem mais volta dela é imensa. Na época do crime, a jovem tinha 27 anos e deixou um filho de 7 anos que hoje vive com os avós maternos. Ele sente, né? Mas ele tem uma avó que cuida dele, ela é evangélica, ela cuida dele, ele fica na escola integral, aí que lá na escola onde ele está, trabalha, ele estuda, tem psicólogo, tem tudo, aí ele fica o tempo todo, mas passa tempo, ele lembra da mãe. O crime foi em maio de 2014. Segundo a denúncia, a Bruna estava voltando do trabalho em um ponto de ônibus quando o Thiago Henrique parou a moto em frente ao local e anunciou um assalto, mas atirou no peito dela antes que ela entregasse qualquer item de valor. Alexandre trabalhava com Bruna e estava com ela na hora da tragédia. Primeiro estava com um revólver assim no meio, entre eu e ela. Aí depois ele já foi e botou no peito dela. Aí atirou, enquanto ela foi pegar o celular dentro da bolsa, ele atirou nela. Aí em seguida ele botou na minha cabeça lá e aí eu botei a mão no meio assim e disse, pelo amor de Deus, faz isso não. E olhando assim pro lado dela assim, eu achei que ela não ia morrer, né, nem nada. Aí com um pedacinho ela foi e deitou a cabeça no meu colo e já foi morrendo. Thiago Henrique foi a júri popular no Fórum Cível da Comarca de Goiânia, presidido pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso com qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, o caráter de surpresa. Inclusive, na mesma noite que ele matou a Bruna, ele matou também a Janaína, num bar no setor Jardim América. Isso poucas horas antes de matar a Bruna. Lá no crime da Janaína, o exame de balística comprovou que a arma foi utilizada por ele. E no crime de hoje, ele é confesso
E temos ainda uma outra série de provas que apontam para ele como autor desse fato. Tiago foi até o local, mas não quis participar do julgamento. Ele não chegou a sair da carceragem do fórum. Ele tem apresentado esse comportamento já desde outros julgamentos. Ele normalmente não quer, parece que se expor, enfrentar o público, né? Parece que ele não se sente muito à vontade. Durante o julgamento, o defensor de Tiago pediu a semi-imputabilidade, alegando que o réu não tinha total entendimento do que estava fazendo. Mas os jurados condenaram o serial killer a 21 anos de reclusão. Com isso, Tiago já soma mais de 660 anos de prisão. Para a família, a sensação é de justiça feita. É a justiça do homem sendo feita, né? E eu espero que ele se arrependa um dia, só isso. Um fórum de Goiânia está recebendo uma exposição de orquídeas. Ficou com vontade de visitar? Saiba mais na reportagem. A servidora Sidna da Silva ficou feliz ao chegar para trabalhar e encontrar uma exposição de orquídeas no térreo do complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ela, que já tem várias espécies da planta em casa, fez questão de levar algumas com ela. Como a gente entra aqui, entra para a sala e só sai para alguma coisa muito urgente, isso aqui vai desopilar um pouco a mente da gente, né? Tirar daquela rotina de todo dia a mesma coisa, todo dia mesmo, porque trabalho geralmente é isso, né? Eu, como sou apaixonada em orquídeas, eu sou meio suspeita por falar, mas você está vendo que tá todo mundo aqui, está sempre cheio, o pessoal comprando, interagindo com as plantas, perguntando, né, para ter o conhecimento. Eu sou apaixonada em orquídea, então eu não posso falar nada, que eu venho aqui, eu gasto dela que eu não posso. Mas é muito bom isso aqui, é ótimo. O responsável pelas plantas é o expositor Eduardo Mendonça. Há mais de 30 anos, ele se dedica a cultivar orquídeas. Atualmente, são mais de 35 mil espécies da planta, que já dá um charme ao ambiente. Na verdade, começou por prazer, né? E esse prazer, até então, eu era assessor político, só vivia sofrimento. Eu deixei dessas assessorias e passei a dedicar só às orquídeas. Aí me tornei profissional, né, para fazer comércio de orquídeas. Gente, a pessoa que lida com orquídea, ele fica mais dócil, vai ficando mais manso, né? A brabeza da gente vai sumindo. Ela cativa realmente. Todos que passavam pelo espaço não escondiam a curiosidade em conhecer e admirar a beleza da planta, que pode ser encontrada em diversas cores. Quem fez questão de prestigiar a exposição foi o desembargador Ney Teles de Paula. As plantas são cultivadas no município de Piracanjuba, terra natal de Ney Teles. A cidade conta hoje com uma das maiores festas do Brasil voltadas para a exposição de orquídeas. Parece que já é uma tradição, né? É uma tradição de vários anos e que, até pela facilidade relativa à distância, né, de Piracanjuba, 84 quilômetros de Goiânia, e lá já é uma tradição de mais de 30 anos. Se você me perguntar quantos anos, eu acho que são 30 e tantos anos de sucesso. Os pioneiros, foi crescendo o grupo de orquidófilos. Agora há pouco mesmo eu comentava aqui eles conseguem todos os anos trazer um grupo considerável de orquidófilos de outros estados, principalmente do estado de São Paulo. E é uma alegria muito grande para a nossa cidade. Bom, e a gente fica por aqui. Essa edição da Agenda Judiciária termina agora, mas a gente volta na semana que vem, né? Uma boa semana e eu te espero na próxima.